E me permita, Ramon, abrir um outro parênteses aqui, porque às vezes a gente fala assim, nossa, você parou de estudar para ir ser missionário? Foi, eu abri mão de tudo para dar 1 ano da minha vida inteiramente para Jesus. Mas uma das coisas difíceis para as pessoas de fé é exatamente entender se é possível ter uma boa relação de um cristão, de um católico, com o trabalho, viver a sua fé e também com os estudos. Na minha época, em particular, na minha adolescência, isso eu tinha já os meus 17 para 18 anos, quando eu fui para a faculdade, pergunta para mim se eu queria ir para a faculdade. Não. O que eu queria? Eu queria ser missionário, eu queria evangelizar. E aí, eu falei para Jesus, eu estava terminando o 3º colegial na época, o ensino médio, né, hoje, e eu falei assim, Jesus, estou terminando, eu estudava à noite, e eu falei assim, estou terminando, não vou fazer faculdade, porque eu vou pegar esse tempo, terminando os estudos, eu vou só evangelizar. Vou dedicar esse tempo para evangelizar. E aí Jesus tinha outros planos. O que ele fez? E eu falava para ele, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, muito menos para pagar o vestibular, para prestar vestibular. Nesse ano, em particular, o reitor da faculdade, de uma das faculdades de Marília, ele queria ser candidato político, e ele lançou, neste ano em particular, um vestibular gratuito, e o curso dele tinha 90% de desconto. E aí, foram lá fazer a propaganda, era como se Jesus falasse assim, me cutucasse e falasse assim, e agora, bichão, e agora? Você vai fazer? Eu falei, não vou, Jesus. Você vai fazer? Eu falei, não vou, Jesus. Mas a obediência sempre tem que falar mais alto. Eu falei, tá bom, Jesus, eu entendi. Eu vou obedecer, mas gente, não faça isso, tá? Eu sou professor universitário e eu falo isso para meus alunos, não faça isso de forma alguma. Hoje eu tenho muito mais consciência. Mas na época eu falei assim, tá bom, o senhor quer que eu vá fazer faculdade? Eu vou. E a minha cabeça era muito radical, eu queria ser muito de Deus, queria ser totalmente de Deus, e achava que não tinha espaço nenhum para o mundo dentro do meu coração. Faculdade, essas coisas, era um antro de perdição. Eu pensava, era um antro de perdição. Mas eu falei, então eu vou, mas não vou estudar. Não vou estudar. Se o senhor quiser, o senhor me põe lá dentro. Não estudei. Eu fazia isso no colegial, minha nota era raspando, acho que não funcionou muito comigo, não. E passei. E aí eu fiquei bravo porque eu tinha passado. Falei, meu Deus do céu, passei no vestibular, tá bom, Jesus, vou ter que fazer essa faculdade. Olha lá, todo torto, porque a minha faculdade era essa, nessa época era todo torto. É um outro problema, Coronel Cachaça, era tudo isso. Eu falei, como que o senhor me manda para um lugar desse? Olha como são as coisas de Deus. Na primeira semana da faculdade, eu lá, rezando, todo momento, falando, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu encontrei uma amiga, e ela falou assim, nossa, você está aqui, glória a Deus, agora a gente vai evangelizar a faculdade. Eu falei, hã? E dá? Aí ela falou assim, claro, você nunca ouviu falar dos gols? Eu falei, gols? O que é isso? Só de domingo, é futebol? Né? Aí ela falou assim, não, são os grupos de oração universitário. Conta mais. Ela me explicou. Está acontecendo no Brasil todo, é uma febre, todas as faculdades, as universidades estão fazendo os gols. Eu falei, que legal, vamos fazer. Vamos. Amanhã. Aí eu fui para a aula com o meu violão, e aí nós fomos arrebanhando quem a gente foi encontrando pelo caminho. E foi tão... o subaco queimando do banco voltou nessa cena. Eu com o violão na faculdade, e aí ia entrando, e aí as pessoas, onde vai ser o pagode? Onde vai ser o fervo? Eu falei, vem comigo, vem com a gente. E eles vinham. E aí nós pegamos uma sala, na época o primeiro grupo nosso, 20 pessoas, nos reunimos, e nós começamos o grupo de oração universitário, na Unimar, deixa eu dizer assim, era a faculdade que eu fiz, na Unimar, começamos o grupo de oração universitário, que começou com 20 pessoas. E aí, depois de um tempo, o grupo foi se estruturando, nós fizemos a primeira missa universitária ali no campus, e reunimos 400
jovens, 400 universitários. Rapaz. E esse grupo não diminuiu mais de quantidade de pessoas. Todos esses universitários continuaram participando. E aí tinha os encontros nacionais dos grupos de oração universitário, e aí eles se encontrando, né, o pessoal nosso ali com os demais. E aí, como é o seu grupo? O nosso grupo tem 20 pessoas, o nosso grupo tem 15, o nosso grupo tem 3, nossa, uma bênção. E aí o pessoal perguntou para nós, e o grupo de vocês? A gente, 400 pessoas. E eles, meu Deus, como que pode isso? Não sei o quê. E na ocasião, o nosso grupo de oração era o maior grupo de oração do Brasil. Que bacana. Eu falo isso para a glória de Deus, porque para entender os planos de Deus, o que Deus queria. E aí eu tive que ir para a faculdade a contragosto para Deus, com mais alguns irmãos, começarmos esse grupo de oração ali.